Oi, gente, então, tudo bem? Saudades? Tudo certinho, né? Foram bem na prova? Espero que sim. Tudo acertadinho. Espero que as notas de vocês estejam legais, né? Sabem que qualquer problema com nota é com a Educom. A gente não pode, infelizmente, não pode fazer nada com isso, né? Agora vamos ver a professora Andréia, vamos lá? Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula 4, né? Hoje nós vamos falar sobre variáveis contínuas, né? E desta forma, então, eu já passo a palavra para a professora Josiane. Ela não tá lindinha de azul? Tá, né? Linda de azul, rabo de cavalo. Tá chiquérrima hoje, Andréia, tá chiquérrima. Olha só, gente, antes da gente começar o nosso tema, que é da aula 4 e é uma continuidade da aula 4 da apostila de vocês, a gente vai ver algumas questões da prova, tá? Só para a gente discutir algumas questões. São questões escolhidas aleatoriamente, questões que eu acho que tenderiam a vocês terem mais dúvidas. Vamos lá para o quadro, então, ver? Olhem só, então, a questão A. A gente deu algumas variáveis e pediu para vocês verem se são quantitativas ou qualitativas. E depois marcar a alternativa correta. Então, A1 dizia número de computadores. Se é número, já é quant, né? 2, número de software. 3, número de alunos. Tudo que tem número é quantitativo. A 4 é grau de instrução. Então, grau de instrução não é uma variável quantitativa, ela é qualitativa. E a quinta, número de semestres de estudo. Então, a única quali é essa daqui, grau de instrução. Portanto, se você escolheu a alternativa 4, parabéns para ti, né? Acertou a questão. A questão D dizia que o professor de uma escola primária queria avaliar os alunos no final do primeiro semestre. Ele queria avaliar o conhecimento de matemática adquirido pelos alunos da quarta série. E, no lugar de aplicar o teste nos 35 alunos que ele tinha, ele preferiu aplicar numa amostra de 12. Bom, para tanto, ele numerou os 35 pequenos papéis e sorteou 12. Então, olhem só, ele fez lá um papelzinho, como a gente faz de rifa, de 1 a 35, né? E sorteou 12. O que está sendo pedido é qual é a técnica amostral utilizada. Lembre-se que ele tinha 35 alunos, ele listou os 35 alunos, né? Ele numerou 35 papeizinhos e sorteou 12. Agora vamos ver quais são as opções da prova. Vamos lá. A técnica de amostragem foi, então tinha lá, aleatória simples, estratificada proporcional, conglomerado e sistemática. A correta era aleatória simples. Agora vamos ver por quê. Na aleatória simples, eu tenho uma só lista e eu sorteio todos os elementos que vão fazer parte da amostra. É o que foi feito nesse caso do professor. Ele sorteou todos os 12 alunos da amostra. Na amostragem por estratificada, eu divido a população, no caso os 35 alunos, em estratos homogêneos em relação ao fenômeno que eu estou tratando. E faço sorteio de forma proporcional de elementos de cada extrato. Não houve divisão em subgrupos, gente, de extrato. Então, não podia ser estratificada,
porque só tinha um bolo para sorteio. Os 35 foram um grupo só de sorteio. Não houve divisão, não era estratificada. Para ser conglomerado, tinha que ter uma divisão também, divisões em subgrupos não necessariamente homogêneos. Da mesma forma, não houve divisão, não é conglomerado. Para ser sistemática, a gente dividia a população em intervalos iguais. Sorteava o elemento do primeiro intervalo e somava quantidade para obter os demais. Se eu não dividir em intervalos, então não tem, né? Não dividi em intervalos, eu tinha um bloco único, por isso que a aleatória é simples e não nenhuma das outras, tá? Vamos ver a outra questão? Deixa eu tomar uma aguinha. Olha só, gente. A questão E dizia que o secretário de uma faculdade com uma população de 4.000 alunos foi designado pela direção a aplicar uma pesquisa com os alunos dos 3 primeiros períodos do curso, para verificar a satisfação dos mesmos com a qualidade dos serviços oferecidos. Então, a tabela a seguir mostra a distribuição dos alunos. Bem, a faculdade tinha 4.000 alunos. Agora, olhem só aqui. Eu tinha no primeiro período 1.580, no segundo 1.440 e no terceiro 980, totalizando uma população de 4.000 alunos. É desejável obter uma amostragem estratificada proporcional de 1.000 alunos, usando o período como agente estratificador. Bem, na aula 1, eu mostrei 2 formas de cálculo para vocês. Na primeira delas, eu disse o seguinte: quando a gente já tem o total de elementos da amostra, e ela que já está escrita agora no slide, é o seguinte: quando a gente já conhece o total de elementos da amostra, e aqui nós conhecemos, sabemos que queremos 1.000, então, eu já posso calcular diretamente quantos elementos eu vou tirar de cada extrato, por uma única regra de 3. Né? Então, se eu sei que dos 4.000 da população eu vou tirar 1.000 para a amostra, eu posso calcular diretamente, por uma única regra de 3, quantos elementos eu vou tirar de cada período. Simples, essa é a primeira forma de cálculo, que é a mais simples. Uma outra forma de cálculo que os alunos me perguntaram, depois de eu ter preparado a aula, e que fizeram relação com um exemplo resolvido da apostila, dizia que na apostila foi pedido, tinha um exemplo lá que foi pedido uma amostra de 10% do tamanho, de 10% da população, tá? Então, queria-se uma amostra estratificada proporcional igual a 10% do tamanho da população. Esse enunciado, observem que é diferente. Eu estaria pedindo, no caso do exemplo da apostila, uma amostra igual a 10% do tamanho da população. Aqui não. Aqui eu disse que a minha amostra é de 1.000. A informação é diferente, eu informei a quantidade. Se quisessem aplicar o mesmo tipo de cálculo feito na apostila, poderiam. Bastaria que calculassem quanto que 1.000 é em relação ao 4.000 da população. Então, se 4.000 é 100% da população, 1.000, que é a amostra, é 25%. E poderiam, então, aplicar a mesma forma de solução,
tirariam 25% de cada período e teriam também uma amostragem estratificada proporcional. Uma outra forma de cálculo que eu também apresentei na aula 1 é o seguinte, é vendo da população quantos por cento estão no primeiro período, quantos por cento estão no segundo, quantos por cento estão no terceiro. E aplicar o mesmo percentual na amostra. Lembrem que eu falei que esse tipo de conta justifica o nome estratificada proporcional, porque eu mantenho a proporção da população na amostra. Só que ele usa duas regras de 3 ao invés de uma. Nesse caso, como nós já conhecemos o tamanho da amostra, não há necessidade de se usar esse tipo de cálculo, né? Seria simplesmente complicar uma conta sem necessidade. Vamos para o quadro, então? O que eu tinha dito para vocês é o seguinte, se nós queremos uma amostra de 1.000, 4.000 é 100%. 1.000 é X. Vocês concluiriam que X é 25%. Então, poderiam calcular a amostragem tirando 25% daqui, 25% daqui, 25% daqui. O que seria isso? Seria multiplicar por 25 e dividir por 100, porque ninguém usa percentual em conta, né? Então, essa seria um procedimento que eu não estou mostrando aqui. O procedimento que eu estou mostrando aqui é por regra de 3. Ora, se 4.000 da população eu vou tirar 1.000, então, de 1.580 que estão no primeiro período, eu vou tirar X. Da onde eu concluo que X é 395. Isso foi mostrado no slide 36 da aula 1. Olhem só, de modo similar, de 4.000 da população, eu vou tirar 1.000, então de 1.440 que estão no segundo período, eu vou tirar X, que dá 360. Assim, de 4.000 eu vou tirar 1.000, dos 980 do terceiro período eu vou tirar 245. E assim eu tenho aqui a minha amostra, proporcional à população. Quem escolheu o número 2, palminhas, né? Palminhas para quem optou pelo número 2, tá? Agora, olha só a letra F. Vocês têm aqui o salário de 10 funcionários. E é pedido para indicar a frequência simples absoluta dos salários. Então, olhem só. Aqui estão reproduzidos os salários. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Colocar em ordem crescente os valores da variável. Então, está aqui 800, 840, 880. Essa é a primeira coisa. Segundo, a frequência simples é o número de ocorrências de cada valor. Então, 800 ocorreu 1, 2, 3, 4 vezes. 840, 1, 2 vezes. E assim sucessivamente. Então, dessa forma, nós montamos a distribuição de frequência. E o problema pedia a frequência simples absoluta, que era 4, 2, 1, 1, 1 e 1. Então, quem respondeu 3, brilhou novamente. Não é uma questão dada, né, gente? É só uma questão tranquila. Né? Tranquila prova, sem nenhum segredinho para vocês, né? Agora nós temos, eu acho que foi a última questão que eu coloquei aqui para observar, que é mais uma questão de distribuição de frequência. Vamos lá ver. Olhem só.
Eu tenho aqui as vendas diárias de uma determinada marca de computador, vista durante 20 dias. E eu quero que monte a distribuição completa e depois assinale a alternativa incorreta, tá? Então, aqui estão os dados. Bom, primeira coisa aqui, colocar em ordem crescente os valores, tudo bem. Depois aqui é o quê? Contar, a frequência simples é contar o número de ocorrências de cada valor. Da frequência simples absoluta para a simples relativa, eu faço uma regra de 3. 20 corresponde a 100%. Então, 1 corresponde a 5%, 2 corresponde a 10%, e assim sucessivamente. Para montarmos a frequência acumulada, esse primeiro valor se repete. Aqui eu somo 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6, 6 mais 4, 10, e assim sucessivamente. Da acumulada para acumulada relativa é a mesma regra de 3, 20 corresponde a 100%, né? Então, agora nós temos que fazer as interpretações. A primeira interpretação dizia o seguinte: dentre os 20 dias observados, podemos afirmar que em 20% deles, o número de computadores vendidos foi 23. Então, isso aqui está perfeitamente correto. Em 20% deles, o número de computadores vendidos foi exatamente 23. Eu estou trabalhando com a simples relativa. Bom, a outra afirmação, aqui está incorreta e, portanto, devia ter sido assinalada. Dos 20 dias observados, podemos afirmar que em 30% deles, o número de computadores vendidos foi maior do que 20 e menor do que 22. Gente, maior que 20. O que é maior do que 20? O 20 não entra, então teria que ser 21 para diante. E menor do que 22. Só entraria aí o número 21, né? Maior que 20, menor que 22. Só entraria aí o número 21. Só que não foi isso que aconteceu. Em 30% dos dias, ocorreu venda de 20, de 21 ou de 22 computadores. Vamos conferir isso, olha só. Em 30%, isso aqui é acumulada relativa. 20, 21 e 22. Então, na verdade, em 30% ocorreu uma quantidade maior ou igual a 20 e menor ou igual a 22. Bom, um terceiro, dentre os 20 dias, em 50% deles, o número de computadores vendidos foi maior ou igual a 20 e menor ou igual a 23. Então, perfeito, né, gente? 50%, o número foi maior ou igual a 20 e menor ou igual a 23. Quem fosse esperto, gente, quando leu o anterior e leu essa, já tinha que sacar que alguma coisa deu errada. Porque uma não combinava com a outra. As duas eram frequências relativas percentuais. Uma incluía igual, a outra não incluía, as coisas não estavam batendo ali. Então, alguma coisa ali não estava bem, né? Tinha que observar aquilo ali melhor, vamos ver. E o último dizia que, em 3 dias, o número de computadores vendidos foi 20 ou 21. Tranquilo, em 3 dias, o número de computadores vendidos foi 20 ou 21. Quer dizer, em um dia foi 20, em 2 dias foi 21. Então, tranquilíssimo.
Agora nós vamos realmente entrar no tema da aula 4, tá? No tema da aula 4, que na verdade nós já abordamos o item 4.1, nós já abordamos no nosso terceiro encontro. Hoje nós vamos abordar o item 4.2 e vamos aprender a representar variáveis quantitativas contínuas ou as discretas, mas que apresentam uma variabilidade grande, ou seja, um número de resultados distintos, pelo menos maior ou igual a 8. Nesses casos, nós utilizamos intervalos de classe. E vocês têm que ficar atentos, porque na apostila de vocês já está montado, mas eu vou mostrar um pulinho do gato aqui na aula de como montar esses intervalos. Então, esse vai ser o nosso objetivo hoje, como montar distribuições de frequências em intervalos de classe. Vamos lá. Então, olhem só, nós vimos na aula 1 as variáveis qualitativas nominal, ordinal. Já aprendemos a representar. Na aula, no nosso terceiro encontro, nós aprendemos a representar na forma de tabela as quantitativas discretas. E hoje nós vamos representar as quantitativas contínuas. Então, as contínuas são aquelas que podem assumir qualquer valor num conjunto numérico. Geralmente, elas são resultado de medidas, como peso, altura, velocidade, né? Podem assumir qualquer valor. Então, nosso objetivo, como eu já falei, é representar variáveis quantitativas contínuas ou as discretas que apresentem um número distinto grande de valores. Bem, vamos usar para isso um exemplo que está na página 239, onde vocês têm as estaturas de 40 alunos. Então, está aqui a nossa fitinha, nós medimos os 40 alunos. Eu dividi a tabela para ficar fácil de vocês enxergarem. Aqui está a ordenação, né? E depois seguimos aqui. Bem, observem que nós desejamos chegar parcialmente a isso. Aqui nós diríamos que 16 alunos, de um total de 40, têm altura maior ou igual a 1,60 m e menor que 1,65 m. 3 alunos têm altura maior ou igual a 1,70 m e menor que 1,75 m. E representamos aqui em 5 intervalos. Gente, ficou bem mais fácil da gente entender agora, né? Muito mais fácil. Vocês vão ver que esse tipo de distribuição tem os seus inconvenientes, mas nós vamos falar disso no final. Agora eu vou mostrar para vocês, primeiro, alguns componentes desse tipo de distribuição. Depois nós vamos mostrar passo a passo como montar esse tipo de distribuição. Então, primeiro nós vamos falar de partes que compõem essa distribuição, para a gente uniformizar o linguajar e entender algumas coisas, e depois vamos dar o pulo do gato para aprendermos a construir esse tipo de distribuição. Vamos lá, então. Olhem só. O que é a amplitude total? Ela é a diferença entre o maior valor, o valor máximo, e o valor mínimo da amostra, tá? É essa a diferença. Então, no nosso caso, a pessoa mais baixa tem 1,50 m e a mais alta tem 1,73 m. Essa diferença aqui, de 0,23 centímetros, é a amplitude total. Bem, então, essa diferença de 0,23 é a nossa amplitude total, que nunca é arredondada, hein? Nunca é arredondada.
Por que que nós precisamos calcular a amplitude total? Olhem só aqui. Nós precisamos construir intervalo de modo que o menor valor esteja no primeiro intervalo e o maior esteja no último intervalo. Todos os intervalos têm o mesmo tamanho. Nesse caso aqui, varia de 0,05 em 0,05. Então, a nossa amplitude ali, ela tem 0,23. Essa distância aqui, ó, de 1,50 a 1,75 tem 0,25. Então, nós precisamos saber a amplitude total dos nossos dados, porque nós precisamos construir uma distribuição de frequência de modo tal que ela envolva todos os dados. No primeira classe, tem que haver lugar para o menor valor. Na última classe, no último intervalo, tem que conter o maior valor. Senão, a gente vai estar eliminando algum valor da amostra. Daí a importância de nós conhecermos a amplitude total. Ok? Vamos voltar lá. Bem, o número de classes é uma escolha, gente, arbitrária, tá? Na verdade, quanto maior o número de dados, maior o número de classes que a gente pode utilizar. E agora, existem várias técnicas para se fazer isso. Eu vou utilizar e vou dar o pulo de gato de acordo com o que o autor da apostila de vocês falou, e nós não vamos entrar no mérito de outras técnicas possíveis, tá? Vocês têm que ver o seguinte, existe também a conveniência de se trabalhar com valores arredondados, intervalos arredondados. Vamos voltar lá. Então, o número de classes pode ser influenciado pela conveniência de se usar números arredondados. Vamos voltar a isso. O que é número arredondado? O nosso intervalo aqui está sexy, está bonitinho, né? Está variando de 0,05 em 0,05. Esse fato, ele pode mexer no número de classes aqui. Então, por que nós temos que determinar o número de classes? Bem, nós temos que determinar o número de classes de acordo com o número de dados. Nós temos que determinar o número de classes de modo a conveniência da beleza numérica, né? E também considerando que tem que conter o menor e o maior valor. Bem, limites e intervalos de classe. Limites de classe. Cada classe, gente, ela tem dois valores. Esse é o limite inferior, esse é o limite superior. Então, temos o limite inferior e o limite superior da classe. A diferença entre o limite superior e o limite inferior é dita amplitude de classe. Por que nós temos que calcular e determinar os limites? Porque é pelos limites, gente, que vai nos dizer quais as alturas pertencentes a cada classe. Então, nessa classe aqui, estão os elementos, os indivíduos com altura maior ou igual a 1,50 e menor do que 1,55. Isso é dado por esses limites. Então, quem tem 1,55 não está incluso nessa classe. Consequentemente, tem que estar na próxima. Se essa amplitude aqui é de 0,05, essa aqui também o é. Desta forma, aqui nós terminamos enquanto 1,60, que é 1,55, mais 0,05. E assim sucessivamente. Então, nós precisamos determinar os limites para definir
qual a frequência de cada classe. E isso é definido com base nos limites, né? Os intervalos, gente. Nós temos 2 tipos de intervalos que são apresentados a vocês. Quando eu uso esse tipo de intervalo, por exemplo, de 10 a 20, significa que o 10 é contado no intervalo e o 20 não. Se eu tiver nessa situação, 10, 20, nesse caso, o 10 não é contado no intervalo e o 20 é contado no intervalo. Tá? Aí, olha só. Amplitude de um intervalo de classe é a diferença entre o limite superior e o inferior da classe, né? No caso, se a primeira classe vai de 1,50 a 1,55, então a amplitude é 0,05. E todas as classes têm a mesma amplitude H, todas elas. Olhem só então, a amplitude eu calculei pela primeira classe, mas todas elas são iguais, né? Todas elas têm a mesma amplitude. Por que eu preciso determinar essa amplitude? Lembram que a amplitude total era 0,23. Eu tenho que dividir esse 0,23 pelo número de classes que eu optar por trabalhar. E, além de eu dividir, eu tenho que trabalhar com a beleza numérica e trabalhar de forma que o menor valor esteja na primeira classe e o maior valor esteja na última classe. Então, esses são os fundamentos, né, gente? Agora que vocês já entenderam o básico, o elementar, a gente pode ir para a construção mesmo, como construir distribuições de frequência com classe. Tá? Então, agora nós vamos fazer esse tipo de coisa. Vamos passo a passo como construir. Ok? Então, olhem só. Primeiro passo, nós vamos calcular a amplitude total. Já calculamos antes, deu 0,23. Segundo passo, nós temos que escolher conjuntamente, quer dizer, junto, o número de classes, a amplitude de cada classe e o limite inferior da primeira classe. As 3 coisas nós temos que escolher junto. De que forma? Algumas regrinhas básicas, e aí está o pulo do gato para vocês. Um critério, que é uma dica, é vocês utilizarem para determinar o número de classe raiz de n, onde n é o número de dados observados. Esse valor aqui, ele é arredondado para o inteiro mais próximo, porque, claro, número de intervalos, não existe 5 intervalos e meio. Ou é 5, ou é 6, ou é 7. Então, calculou a raiz de n, deu um valor, arredonda para o inteiro mais próximo. Além disso, vocês podem usar um inteiro a menos ou um inteiro a mais. Então, se deu 6,32, arredonda para 6. Pode usar 5, 6 ou 7, né? É uma dica, existem outras técnicas, essa é uma das técnicas. Vamos lá. Olhem só agora. Segundo passo, calcular a amplitude de cada classe, que é a amplitude total dividido pelo número de classes I, já arredondado, em valor já arredondado de I. Se pegar o valor sem arredondar, vai dar cacaca. E esse valor de H, ele é sempre arredondado para cima. Por que ele é sempre arredondado para cima? Se arredondar para baixo, ou não vai caber o menor valor na primeira classe, ou não vai caber o maior na última. Alguma cacaca vai dar, tá? Então, vamos lá.
Terceiro, determinar o limite inferior da primeira classe de modo que pensar na conveniência de se usar valores arredondados. O limite inferior da primeira classe tem que conter o menor valor, o limite superior da última classe tem que conter o maior valor. E uma coisa que vocês não podem esquecer é que se não ficar bom, quer dizer, se necessário, começa a fazer tudo de novo. Quer dizer, faz o I, faz o H e os limites tudo novamente. Então, vamos fazer o nosso teste, vamos aplicar as regras. Número de classes, raiz de 40, deu 6,32. O inteiro mais próximo, isso aqui está entre 6 e 7. 6,32 está mais próximo de 6, então vamos arredondar para 6. Podemos usar, então, 5, 6 ou 7. Vamos testar com 6. Então, vamos aplicar o segundo passo, que é calcular a amplitude de classe. É a amplitude total, 0,23, dividido pelo 6. Valor já arredondado, hein? Que dá 0,038. Esse valor aqui, ele é sempre arredondado para cima. Então, 0,04. Agora, nós vamos determinar os limites pensando na beleza dos arredondamentos, no que tem que conter na primeira classe e na última classe, que se não der certo, a gente faz tudo de novo. Olhem só aqui. Então, eu comecei por 1,50, que é a menor estatura. Se eu começo por 1,50, o meu H, nós determinamos que é 0,04. Quantas classes nós estamos usando? 6, né? Então, eu ia terminar por quanto? 6 vezes 0,04 mais 1,50, que dá 1,74. Eu já preenchi aqui, gente, mas não precisava, tá? Eu terminaria aqui em... Comecei em 1,50, então 1,50. Mais, estou usando 6 classes. 6 vezes cada altura de 0,04. Teríamos, então, que terminar em 1,74. Nessa situação, o menor valor estaria na primeira classe, o maior estaria na última. Mas não ficou muito bonito, né? Não ficou muito parecido com a gente, né? Então, vamos fazer de novo, vamos ver. Olha só, não ficou muito sexy, vamos ver outro. Vamos testar agora para I igual a 5. Nós teríamos H, 0,23 dividido por 5, 0,04. Isso aqui é sempre arredondado para cima, não é só porque tem 6, não. Se fosse 0,041, também seria para cima. Então, temos aqui 0,05. Testando, lembrando aqui que temos números arredondados, limite inferior na primeira, limite superior na última. Então, olhem só. Começamos por 1,50, acrescentando 0,05, terminamos em 1,75. Fechou. O menor valor está nessa classe, o maior valor está nessa e ficou bonitinho. Não ficou mais bonitinho, gente? Ficou muito mais bonitinho. Então, é isso que nós vamos aplicar, ok? Por isso que se chegou a essa definição, tá? Foi dessa forma que se chegou a essa distribuição. Agora, vamos lá completar. Vamos lá. Bom, o passo 3 é adicionar o valor da amplitude a cada classe. Então,
eu já fiz aqui, mas se nós definimos que era 0,05, nós teríamos o quê? 1,50 mais 0,05 dá 1,55. Esse valor aqui, o limite superior de uma classe, sempre repete. Somos 0,05, tem 1,60. Esse valor repete. Somos 0,05, tem 1,65. E assim sucessivamente. Bom, então, o quarto passo é determinar se a gente vai utilizar fechado à esquerda ou fechado à direita. Então, essa é a outra definição. A dica que a gente tem é, quando o menor valor está já na primeira classe, já é o limite inferior, então tem que usar mesmo o fechado à esquerda, né? Se 1,75 m tivesse na nossa amostra, nós teríamos que usar fechado à direita. Gente, esse é o mais usado, ele é mais usado do que esse. Se o nosso menor valor fosse 1,53 m, por exemplo, nós estaríamos começando por 1,50. Então, tanto faria esse ou esse aqui. Tanto faz. Mas esse tipo é o mais utilizado. Ok? Agora, eu sei que vocês estão loucos para ver aquela loira vestida de azul de olhos verdes. Então, pessoal, vamos frisar alguns pontos que a professora Josiane mencionou nessa aula. Vocês estão lembrados que as variáveis contínuas, né, elas vão representar uma característica, né, que pode assumir qualquer valor num conjunto dos números reais, né? E como a professora mencionou, nós temos o peso, a altura, dentre outros. E vimos também que na aula de hoje foi acrescentado alguns elementos, né? Que é o número, que é a amplitude total, né? Recordando que é a amplitude total, que é a diferença entre o maior valor da amostra menos o menor, né? Nós também vimos que o número de classes, né, que é representada pela letra I, como é que nós calculamos esse número de classes, né? Nós podemos, então, uma das regras que nós apresentamos é a utilização da raiz quadrada, né? Ou seja, nós temos 25 amostras, então nós tiramos, então, a raiz quadrada das 25, então logo nós vamos ter 5, certo? Como a professora também mencionou, quando der número quebrado, né, tem que ser arredondado. Nós também temos, então, a amplitude das classes, né, que é a diferença entre o maior menos o menor e dividido, então, pelo número de classes que a gente obteve anteriormente, né. Então, isso já é uma outra dica. E também, por último, a gente viu ali os limites, né. Nós vamos ter o limite inferior, que vai ser representado pelo menor valor da amostra, e também o limite superior, ou seja, é o maior valor da amostra, né. Sendo que sempre que o limite inferior, né, também tem que usar, dentro dos limites, tem que usar números arredondados, né? É uma dica também que a gente dá para ficar mais certinho. Feito todo esse procedimento, né, tipo de calcular o número de classe, amplitude de classe, né, os limites, né? Então agora a gente vai começar a construir as frequências, né, que são as frequências simples, relativa, acumulada, que a gente já vinha construindo. Então, dessa forma, agora eu vou passar a palavra para a professora Josiane, que ela vai explicar como se procede. É com você, professora Josiane. E no final tem uma surpresinha, então não pense que vocês já viram tudo, não, porque não viram, tá? As frequências têm as suas similaridades, no final tem umas interpretações que são diferentes, e tem o ponto médio, que tem toda uma diferença, tá? Então, vamos lá ver. Olha só, gente. Primeiro passo agora, a primeira frequência, resulta de contagem, que é o número de ocorrências, né? É a frequência simples absoluta. Vocês já sabem que é sempre um número inteiro. Então, olhem só. Aqui nós vamos contar quantos alunos têm altura maior ou igual a 1,50 e menor do que 1,55.
Quem tem 1,50 entra, porque está fechado à esquerda. Quem tem 1,55 não entra nesse intervalo. Então, vamos lá, olha só. 4, 5. 5 pessoas. Então, temos 5 pessoas com altura menor do que 1,55. Agora, vamos ver quantos têm altura maior ou igual a 1,55. Observem que 1,55 não entrou aqui, entra aqui. Maior ou igual a 1,55 e menor que 1,60. Então, 3, 7, 10. 10 pessoas possuem altura maior ou igual a 1,55 e menor que 1,60. Agora, são quantos aqui? Com altura maior ou igual a 1,60 e menor que 1,65. Então, vamos ver aqui. 4, 5, 9, 10, 13, 16 pessoas. 16 pessoas. Então, 16 pessoas possuem altura maior ou igual a 1,60 e menor que 1,65. Sucessivamente, nós temos que ter um total de 40 pessoas. Bem, nós sabemos que 16 alunos, dentre os 40, né, tem altura naquela classe. 16 em 40 é uma coisa, 16 em 100 é outra, 16 em 1000 é outra coisa. Se a gente quiser comparar as classes e as alturas, nós temos que ter a frequência simples relativa, que é em termos percentuais. Já fizemos isso antes, basta transformarmos a frequência simples absoluta em número percentual, sabendo que 40 é o total da amostra, corresponde a 100%. E aí resolvemos por regra de 3. Vamos lá, então. Então, olhem só. 40 é 100%. 40 corresponde a 100%, 5 corresponde a X. Temos 12,5%. Aqui, 40 é 100%, 10 corresponde a X, que dá 25%. E assim sucessivamente. Temos, então, a frequência simples relativa, cuja soma tem que dar exatamente 100%. Para a frequência acumulada absoluta, nós vamos depois mostrar que, dependendo do intervalo, a interpretação é um pouco diferente. Mas você já viu o quê? A frequência acumulada para a primeira classe é a mesma. Para a segunda classe é o quê? 5 mais 10, que dá 15. Para a terceira classe, nós podemos fazer o quê? 5 mais 10 mais 16, ou simplesmente 15 mais 16, que dá 31. E assim sucessivamente. Né? Aqui vocês têm as contas passo a passo e aqui os resultados. Então, assim como da simples para a simples relativa foi uma regra de 3, usando 40 como 100%, da acumulada para a acumulada relativa, eu faço uma regra de 3 também, utilizando 40 como 100%. Né? E a gente tem a acumulada relativa. 40 corresponde a 100%, 5 corresponde a X, e aí temos o 12,5. E aqui, 15 corresponde a X, temos 37,5. Está aí a nossa tabela finalmente montada. Agora, observem que esses valores são os mesmos
assim como ocorria antes, né? A soma dos valores é igual ao total dos valores menores ou iguais ao da última classe, né? Então, isso obrigatoriamente tem que ocorrer. Vamos interpretar esses valores. Gente, fechado à esquerda e aberto à direita. Então, temos que 16 alunos têm altura menor que 1,65 e maior que 1,60 ou igual a 1,60. 37 alunos possuem altura menor que 1,70, é frequência acumulada, né? Menor que 1,70, que está aberto aqui, e maior ou igual a 1,50. 25% dos alunos possuem altura nessa classe, maior ou igual a 1,55 e menor do que 1,60. Aqui, gente, eu inverti a notação. Então, agora, entra o limite superior e não o inferior. Dessa forma, nós temos que esse 16 aqui tem altura maior que 1,60 e menor ou igual a 1,65. Esses 37 têm altura maior que 1,50 e menor ou igual a 1,70. Observem que isso faz diferença. Essa distribuição não seria possível para nós, porque nós temos uma pessoa com 1,50 m e ela não estaria contida nessa classe, né? Então, observem que essa diferença existe. O ponto médio de classe, ele é um ponto de equilíbrio, que fica no meio do limite inferior e do limite superior. Então, ele é feito como? Cada classe tem o seu. Pega o limite inferior mais o limite superior, soma-se e divide por 2. Esse é o ponto médio de cada classe. Então, olhem só, aqui nós temos a primeira classe. Como se conseguiu o ponto médio? 1,50 mais 1,55 dividido por 2. E assim sucessivamente para todos os outros. O ponto médio não deve ser arredondado, tá, gente? Mantenham na massa do sangue. Vocês têm que saber construir e interpretar as distribuições de frequência. Tem que resolver os exercícios 3 e 4 da aula 4 e os extras, tá? Os extras também. Nós vamos postar as soluções no dia 8. Olha o beijo especial aí, gente. O beijo especial de hoje vai para todos os meninos que sempre foram príncipes, nasceram príncipes e vão continuar príncipes. E vai para aquelas meninas também que um dia pensaram ter encontrado um príncipe, mas ele se transformou num sapo e saiu pulando. Gente, isso acontece com todo mundo, não se preocupe. Beijo, fiquem com a professora Andréa. Então, pessoal, vamos rever alguns pontos finais aqui que a professora Josiane comentou, né? Nós temos, então, a frequência simples, né? A frequência simples relativa, que a gente já havia calculado na aula anterior, né? Sobre distribuições discretas, né? A frequência acumulada, né? E a frequência acumulada relativa. Então, segue a mesma linha de raciocínio. E agora, referente aos exercícios que a professora Josiane comentou com vocês, para vocês fazerem sobre exercícios 3 e 4, que constam na apostila, vocês devem fazer algumas correções, tá? Então, na página 247, né, na questão 4, tá? Se olharem na solução, ali no quadro final, no comentário,
vai estar escrito 50 observações, só que quando vocês forem fazer, vocês vão verificar que não são 50 observações, e sim são 24. Então, isso é uma anotação que você tem que fazer, são 24 observações e não 50. Outra correção que vocês têm que fazer é quanto a essa mesma questão, ou seja, a questão 4, é a letra D, que diz o seguinte, que a frequência acumulada da penúltima classe vale 91,7%. Então, vocês vão acrescentar a palavrinha relativa, porque a gente está falando em 91,7%, então ela é referente à relativa. Então, vocês vão escrever a frequência acumulada relativa. E também, na letra E, diz que um pouco menos que 67% das falhas de transmissão ficaram abaixo a 37. Então, ali vocês vão corrigir. Vai ficar assim, um pouco menos que 67% das falhas de transmissão ficaram abaixo ou igual a 36. Então, vamos repetir de novo. Um pouco menos que 67% das falhas de transmissão ficaram abaixo ou igual a 36, tá? Aí vocês vão ver qual vai ser das alternativas incorretas e vocês vão assinalar. Conforme também a professora mencionou, vai ter a lista extra, né? Então, vocês também devem efetuar isso e estudar, né? Como sempre. E em relação à parte do exercício 3, ele tá ok, tá? Então, a gente deseja uma ótima semana para vocês, né? Façam todos os exercícios, né? Não esqueçam, né? Porque daqui a um tempo, daqui a uns dias já é nossa outra prova, né? Então, não deixe acumular a matéria, né? Como sempre. E façam, e semana que vem a gente vai postar, então, exercício. Então, uma ótima semana a todos, né? E até semana que vem. Educom, educação superior com alta tecnologia.